Oi, eu sou a Raquel e hoje estou aqui no Puxando Conversa para falar da depressão e a importância da família na ajuda da cura. Hoje quero chamar aqui para dar testemunho a Rosilene. Boa noite. Boa noite. Tudo e você? Obrigado, Raquel. Boa noite, Rosilene. Mais uma vez participando com a gente. E agora é a hora de puxar a conversa. Rosilene, nos conte um pouco sobre a sua relação familiar e principalmente a sua relação com seu pai. Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom contar um pouco da história da gente, né? Porque cada um tem uma história diferente, né? E assim como todo jovem, eu também tive meus conflitos com meu pai, né? Na minha adolescência, na minha juventude. E ali eu tinha um pai muito rigoroso, né? Um pai muito severo, muitas vezes autoritário, que muitas vezes eu não conseguia ver as qualidades dele, né? Que depois, com o tempo, eu só via, teve uma época da minha vida que eu só via defeitos do meu pai. E depois, com o tempo, que eu fui conseguindo enxergar as qualidades que ele tinha. Sabemos que seu pai era muito rigoroso. Nos conte como sua mãe lidava com toda essa situação. Realmente, meu pai era uma pessoa, né, até hoje, uma pessoa muito firme com as coisas, muito rigoroso, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa da paz, né? Sempre ali amenizando a situação, trazendo paz para a família. Em nenhum momento eu via minha mãe provocar uma discórdia familiar. Ela sempre pedia para a gente ter paciência com meu pai. Ela pedia pra gente não guardar mágoas dele, não guardar rancor. E assim foi a nossa vida. Minha mãe sempre ajudando a gente a ficar sempre com o coração em paz também. Dia 30 de setembro, aqui na comunidade Cristo Rei, acontecerá o nosso segundo Luau Geração Eleita, com o tema Se Creres, Verá a glória de Deus! e você é o nosso convidado mais que especial. Vem com a gente! Fogo, 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 fogo no céu. Fogo, 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 fogo no céu. Rosilene, você sendo a filha mais velha, como que você lidava com as crises de depressão da sua mãe? Então, a minha mãe, ela começou com depressão logo após que meu irmão nasceu. Então, eu tinha 4 anos de idade. E ela viveu o tempo todo com depressão, porque ela não tinha somente depressão, mas ela tinha também transtorno bipolar. E era uma depressão forte. Então, ela dava as crises, ela precisava ser internada. Ela já foi internada em Lavras, já foi internada em outros hospitais. Então, eu como filha mais velha, embora quando eu era criança, eu não ficava sabendo de nada, porque meu pai era muito tímido, muito calado, ele não comentava com a gente o que estava acontecendo. Quando eu fiquei adolescente, mais velha, adulta, foi que eu consegui ajudar mais a minha mãe. Então, nas crises de depressão dela, era sempre eu que estava presente. Por incrível que pareça, era sempre eu que tinha mais paciência com ela. E eu me lembro de um dia que ela passou muito mal e a gente não conseguiu vaga aqui em Boa Esperança, e a minha irmã pediu para ela estar indo para Belo Horizonte. E não tinha como, eu tinha que ir de ônibus com ela. E eu entrei no ônibus com ela. A Raíssa tinha 5 anos, a Rayane tinha 1 ano. E a gente foi de ônibus para Belo Horizonte. Eu, ela, a Raíssa e a Rayane. A minha mãe em crise dentro do ônibus. Eu não sei como eu cheguei lá. Mas eu fazia muitos sacrifícios por ela. Por isso, agora que ela faleceu, ela vai fazer 3 meses agora, eu estou com o coração em paz. Porque o que eu podia fazer por ela, eu fiz em vida, né? Então, eu ajudei muito ela. Só isso. Sabemos que você perdeu um filho, que é a pior dor de uma mãe, e automaticamente entrou em depressão. Como você conseguiu superar essa fase da sua vida? Realmente, eu
eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho a Raíssa, a Rayane, o Juan, e logo após do Juan, eu tive um aborto espontâneo, né? Então, eu não sabia que eu estava grávida, eu passei muito mal, eu tive um sangramento, fui parar no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, eu quase desmaiei dentro do banheiro de tanto sangramento que eu tive. E assim, eu fiquei muito, muito abalada com essa perda. E eu falo para todo mundo, gente, eu prefiro ter vários partos normais do que perder um filho. É uma dor muito triste com a mãe. E ali eu fiquei muito triste, muito abatida. E também entrei um pouco em depressão mesmo, né? Mas tive muito apoio da minha família para estar me ajudando. Logo depois eu tive o Felipe, depois eu tive o Davi. E tudo isso também foi cura para o meu coração. Mas, assim, você descobriu que estava grávida depois desse sangramento, que você foi para o pronto-socorro lá, você descobriu que foi Foi lá no aborto? pronto-socorro que eu descobri. E quem descobriu que você está gastando depressão e como essa pessoa fez para te ajudar? Na verdade, quem descobriu mesmo foi a minha mãe. Foi a minha mãe porque ela sempre muito preocupada comigo. A minha mãe era muito carinhosa, muito amorosa, sempre preocupada com os netos, até porque ela passou por isso na vida dela. Como ela sempre ficava em depressão, ela não tinha tempo para cuidar da gente, e a gente ficava muitas vezes sozinho, sem ninguém, ou às vezes meu pai contratava uma pessoa para ficar com a gente. Ela se preocupou, porque como eu tinha as crianças, eu tinha que cuidar deles, ela preocupou, nossa, e agora? E se a Rosilene ficar doente, como eu fiquei? Então ela ficava muito atenta, e foi ela que começou a me ajudar nessa fase. O que devemos fazer quando percebemos que uma pessoa está entrando em depressão? Estender a mão, né? É o primeiro passo. Muitas pessoas até criticam quem está com depressão. Olha, ela está fazendo corpo mole. Olha, isso aí não é doença. Gente, precisa de ajuda, precisa estender a mão, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de apoio. Eu tive muito apoio da minha família, né? Eles me ajudaram muito. A minha irmã super preocupada comigo também. Até em uma consulta em Belo Horizonte, eu fui para uma psiquiatra lá, porque eles estavam muito preocupados comigo, e isso ajuda muito. Como você vê a importância da família na cura da depressão? Muito importante. A família é importante para tudo, e principalmente na hora das dificuldades, né? Por isso que a gente precisa sempre, sempre ter esse coração voltado para a família, esse olhar voltado para a família, porque a união da família é que faz a diferença na nossa vida, né? Então, quando a gente está nas nossas dificuldades, a gente pensa assim, nossa, para onde eu vou, né? E a família é a nossa rede de apoio, a família que vai ali nos sustentar, porque a família sempre quer o nosso bem, né? Às vezes a gente não entende agora, né? Nossa, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo comigo, será que ele realmente queria o meu bem? Mas depois a gente vai entender que a família sempre é o nosso suporte, né? Atualmente, você consegue perceber mudanças na sua vida após a fase da depressão? Sim. Eu vejo assim que essa pergunta é muito interessante porque todos nós podemos passar por uma depressão. E tem vários tipos de depressão. A mim, eu acredito que foi uma depressão para me provar, para me purificar. Eu acredito que ali Deus estava me provando, me mostrando algo que Ele queria de mim. E eu acho que depois dessa depressão eu me sinto mais forte, eu me sinto mais fortalecida. Por isso que nas horas da dificuldade, a gente tem que louvar e agradecer a Deus, porque é a hora que Deus está ali do teu lado, te fortalecendo, te encorajando. Alguma coisa Deus está fazendo no interior da gente, né? Muitas pessoas entram em depressão até mesmo porque a gente precisa identificar qual é o motivo da depressão da pessoa. Sempre tem um foco, sempre tem algo ali que precisa mudar na vida da pessoa, que às vezes a gente, de outras formas, a gente não iria perceber, né? Então,
a depressão é uma doença da alma, né? Que precisa, sim, de psicólogo, de psiquiatra, mas também precisa cuidar do espiritual, né? Porque muitas pessoas, quando estão em depressão, só procuram médicos, só procuram tomar remédios, e não procuram cuidar do espiritual. E o espiritual é muito importante, é muito necessário, né? Eu me lembro que quando eu tive este aborto, a primeira atitude minha diante dessa situação foi procurar um padre para me confessar. E eu me lembro que era o padre José Bispo e ele disse assim: eu não vejo pecado algum. Porque realmente não tinha pecado, porque o aborto foi espontâneo, não foi um aborto provocado, né? Então, a importância da gente procurar os sacramentos, procurar a oração, procurar alguém que possa estar orando por nós, né? Porque a depressão, quando instalada, ela tem um motivo. Ela tem uma ferida ali por trás, uma ferida interior que precisa ser curada, né? Então, precisa buscar, sim, todos os meios para a pessoa ser livre da depressão. E assim, agora uma perguntinha. E você, Raíssa? Sim. A Rosilene viveu isso com a mãe dela e você também viveu com sua mãe. Como foi para você, como filha, acompanhar sua mãe nessa fase tão difícil? Foi muito difícil, né? Porque, tipo assim, eu era criança e tal, mas tipo, aquela criança saindo da criança indo pra adolescência, tipo, precisava muito ali de uma mãe para instruir, né, certas coisas, ainda mais sendo menina, né? Foi muito difícil, porque ela sempre ficava trancada dentro do quarto e ficava eu de fora com os meninos, né? Só que, tipo assim, eu sempre tive meu pai também, né? Ele tava em casa, ele sempre fazia as coisas, ele sempre fazia a parte dela, só que muitas das vezes ele também tava na igreja, então não era sempre que ele tava. Mas, tipo assim, foi uma fase muito ruim, mas eu achei que me amadureceu muito. Amadureceu muito, porque muitas das coisas que eu dou conta de fazer hoje foi porque eu aprendi sozinha naquela época. Sim. E você, Zé, você se sente totalmente curada hoje em dia? Então, essa pergunta é muito interessante, porque a cura é um processo, né? E às vezes um processo longo, né? Que começa lá na infância, na adolescência, na fase adulta. Eu acredito assim que nós tivemos que passar por essa fase. A nossa família teve que passar por essa situação, né? Mas eu não sei o que Deus reserva para nós, né? São muitas fases, são muitas situações, e hoje em dia nós vivemos às vezes muitas alegrias, mas às vezes muitos conflitos também, muitas situações que ainda precisam ser resolvidas. Mas eu acredito assim numa total confiança e uma fé em Deus, que a partir do momento que a gente deposita a nossa fé, o nosso coração em Deus, Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Independente do que nós passamos, Ele sempre vai realizar algo novo no nosso coração, algo maravilhoso. Ele sempre quer realizar milagres no nosso meio, Ele quer realizar o sobrenatural. Então eu acredito assim que a gente tem que agradecer a Deus, né, por tudo que a gente passa. Por mais que a cruz esteja pesada, esteja difícil, louvado seja Deus, porque vai passar. Você pode dar um conselho a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão na depressão, até mesmo entrando na depressão, né? Que essa ajuda, esse conselho seu, possa ser uma coisa para fortalecer essas pessoas, né? Para reavivar elas, né? O meu conselho eu diria o seguinte: você não está sozinho, sozinha. Você tem um Deus que te ama, que quer o seu bem, que quer te curar, que quer te libertar. Não fique mais chorando escondido no seu quarto. Não deixe para depois. Procure ajuda, procure pessoas que possam te ajudar realmente. Não procure ajuda nas coisas erradas. Muitas pessoas estão com depressão, vão procurar o centro espírita. Não, procure a igreja, procure a salvação, procure Jesus Cristo. Ele é a tua resposta, Ele é o teu caminho. Não existe outro.
né? Parece difícil, parece que você está numa escuridão profunda, parece que não tem luz no final do túnel, mas existe uma luz e essa luz é Jesus Cristo. Assim como Ele trabalhou na minha vida e trabalha o tempo todo na minha história, porque na nossa vida é assim, a gente cai, a gente levanta e a diferença está justamente aí, em não ficar caído o tempo todo. A gente tem um Deus que está o tempo todo a estender as mãos para nós. E você tem um Deus que quer estender as mãos para você agora, um Deus que te ama, um Deus que te acolhe, um Deus que te carrega no braço. Não tem problema não, Ele te carrega no colo se for preciso, porque Ele quer te ver bem, Ele quer te dar a salvação, Ele quer te ver no céu, Ele quer te dar a vida eterna. Dá um conceito também para as pessoas que estão ao lado e às vezes não percebem, né, que a pessoa está com depressão. Às vezes se perguntam por que ele está trancado, por que ele está querendo ficar sozinho, né? Pode ajudar essas pessoas também. A gente tem que ficar muito atento, né? Porque o que acontece? É a nossa família, é o nosso parente que está ali, ele está passando por uma dificuldade, por um abismo, digamos assim. E muitas vezes nós, como familiares, queremos algo fácil. Nós não queremos estender as mãos nem para o próprio familiar da gente. É muito interessante isso porque é hora de amar. É a hora de amar. Principalmente os que estão dentro da nossa casa. É hora de ter misericórdia. É hora de ter um olhar misericordioso como o de Jesus Cristo. Né? Não dá para deixar para depois. Né? Tá na hora de mudar as nossas atitudes. Está na hora de começar de novo, né? A gente, às vezes, não consegue, mas tem que pedir a Deus uma força aí nessa hora, tem que pedir a Deus uma luz, uma inspiração, porque Ele dá. Ele coloca pessoas no nosso caminho, Ele coloca anjos no nosso caminho. Sempre, sempre tem uma solução com Deus. Se você tem um parente na sua casa que está com depressão, fica só trancado no quarto, converse com ele, converse com ele. Se você não consegue conversar, pede alguém que vá conversar com ele, mas não deixe ele sem uma ajuda, sem uma resposta, porque essas pessoas estão sofrendo. Elas estão sofrendo e sofrendo muito. E elas precisam ali de um abraço, de um carinho, de alguém que vá ali e tire elas do fundo do poço. Eu queria te agradecer de ter aceitado, né, mãe? Depois de muito custo. Eu queria te dar essa lembrancinha de todos nós que estamos com conversa. E para encerrar com chave de ouro, eu queria te pedir para fazer uma oração para todos nós aqui e para todo mundo que está nos vendo agora. Obrigada. Eu fico muito agradecida, muito feliz de estar aqui com vocês. Fiquei muito nervosa, porque sou uma pessoa que não gosto de falar muito da minha vida, mas vocês me desafiaram hoje. Habitas
da verdade. Ele nos chama cada vez mais a mergulhar na misericórdia dele. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor Jesus, nos levanta nessa noite, nos coloca, Senhor Jesus, de pé, com os pés firmes, com os passos firmes, rumo à tua vontade, ao teu querer. Nós sabemos, Senhor, que há muitos obstáculos na nossa frente, há muitas situações, há muitos ventos contrários querendo nos derrubar, mas nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ficar firmes, nós queremos, Senhor Jesus, chegar no objetivo que é o céu, que é a vida eterna. Por isso, Senhor, dai-nos força e coragem nessa noite, para que nós possamos ter cada vez mais um amor mais profundo por Ti. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.